Oi gente, tudo bem? Nós vamos dar início ao último bloco de assuntos da disciplina Higiene e Profilaxia. Primeiramente, fazendo uma retrospectiva da disciplina, nós iniciamos com os conceitos introdutórios de higiene e profilaxia. Vimos a higienização, a lavagem das mãos corretas, tivemos uma aula prática. Posterior, tivemos uma série de aulas em relação à higiene do cliente e à assistência de enfermagem, como é que a enfermagem ela atua na higiene do cliente, certo? E agora nós vamos ver alguns conceitos, alguns procedimentos ainda de higiene relacionada ao cliente e de higiene relacionada à unidade do cliente, certo? Então, primeiramente, essa primeira aula do último bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o procedimento de tricotomia. Então, primeiramente, o que é tricotomia? Tricotomia é a remoção dos pelos ou cabelos de uma determinada região do corpo. E a gente realiza especificamente mais com que objetivo esse procedimento no hospital? Os objetivos da tricotomia são preparar o cliente para exames e procedimentos cirúrgicos. O procedimento de tricotomia está mais relacionado a procedimento cirúrgico, certo? O paciente vai realizar algum tipo de procedimento cirúrgico, alguma cirurgia, e nessa região onde vai ser realizada a incisão cirúrgica, ela tem a presença de pelos ou de cabelos. Então, antes da cirurgia, nós precisamos realizar o procedimento de tricotomia, ou seja, fazer uma remoção daqueles pelos ou cabelos que estão naquele local, de forma que não atrapalhe o procedimento cirúrgico, a incisão em si. Então, tem o objetivo de reduzir o risco de infecção do sítio cirúrgico quando a gente faz esse tipo de cuidado higiênico, essa higienização, essa tricotomia do local, remover esses pelos da região onde vai ser realizada a incisão cirúrgica, a gente reduz o risco de infecção do local da cirurgia. Promover cuidados de higiene, isso é um cuidado de higiene básico, lembrando que o procedimento de tricotomia está bastante relacionado a situações cirúrgicas, aos procedimentos cirúrgicos, mas ele não é só realizado em âmbito cirúrgico. O paciente ele está acamado, está internado, impossibilitado de realizar essa higiene de forma autônoma, então o profissional de enfermagem é que tem que realizar esse tipo de procedimento, realizar a tricotomia do paciente, certo? Em todas as regiões que forem necessárias. Preparo pré-cirúrgico e antes de instalar uma venóclise, um acesso venoso, uma colocação de eletrodos e adesivo. Por quê? Em certas situações, quando a gente vai passar um acesso venoso, o paciente ele tem uma predominância de pelos, de cabelos na região que vai ser passado esse acesso. A quantidade de pelos ela é muito grande, então pode de alguma forma impossibilitar ou dificultar esse acesso venoso. Então o que é que a gente vai lá e faz? A gente faz uma tricotomia, a remoção desses pelos do local antes do acesso venoso, antes de realizar o procedimento do acesso venoso. O que é que acontece também bastante? Foi solicitado um eletrocardiograma para o paciente. Então, a gente precisa fazer esse precisa fazer esses exames. Às vezes, o paciente ele tem muito pelos na região do tórax, certo? Na região mamilar. Então, os eletrodos, às vezes, eles não aderem à pele, certo? Mesmo com o gel condutor. Às vezes, os pelos, eles causam alguma interferência nesse exame. Então, o que é que a gente tem que fazer? Para tornar o exame mais possivelmente eficaz, a gente faz a tricotomia do local. Em âmbito de UTI, unidade de terapia intensiva, os pacientes eles precisam ser monitorados com eletrodos e adesivos, e às vezes esse acúmulo de pelo, esse excesso de pelo, ele impossibilita essa monitorização. Então, a gente tem que realizar também o procedimento de tricotomia nessas situações. Então, a técnica da tricotomia. Então, como é realizado a tricotomia? Primeiramente, todo o procedimento de enfermagem, toda a assistência que a gente vai prestar em enfermagem, a gente começa falando um pouquinho sobre quais são os materiais necessários para esse procedimento. Primeiramente, um par de luvas de procedimento. A tricotomia ela é realizada com o auxílio de luvas de procedimento. O profissional ele usa as luvas de procedimento, não tem necessidade de realizar esse procedimento com luvas estéreis ou qualquer outro tipo de luva que não seja uma luva comum de procedimento, certo? Um kit de tricotomia,
onde o ideal é que seja utilizado um tricotomizador elétrico, certo? Que é um aparelho específico para a realização da tricotomia. Porém, em alguns serviços de saúde, na verdade, na maioria dos serviços de saúde, é utilizado um aparelho de barbear com lâmina nova, ou seja, um aparelho de barbear novo, não utilizado por nenhum paciente antes, então um aparelho de barbear individual para aquele paciente, e às vezes é utilizado também pinças. Não é o ideal, é muito difícil a gente encontrar essa utilização de pinças, mas pode ser utilizado também ali para remoção de algum pelo, de algum cabelo que esteja que seja mais difícil essa remoção por meio do aparelho ou do barbeador, certo? Sabão líquido, porque antes da realização do procedimento e sim de tricotomia, a gente tem que fazer a higienização, certo? A desgermação da região onde vai ser realizada essa tricotomia. Um lençol, pode ser um lençol normal, um lençol impermeável, uma toalha, caso o serviço disponibilize. Mas o que é mais que a gente utiliza para realizar esse procedimento? Um pacote com gases, ou compressas ou bolas de algodão. Uma bandeja e cuba ruim para auxiliar ali no decorrer do procedimento e para também desprezar aqueles resíduos que vão ser provenientes da tricotomia. Então, esse é um aparelho de tricotomia, um tricotomizador elétrico, que esse é o ideal para realizar esse procedimento, certo? Esses são os aparelhos que são ideais e que você deve priorizar se o serviço disponibilizar para a realização da tricotomia. Porém, também é utilizado o aparelho de barbear, desde que seja com lâmina nova, certo? E o ideal é que após a realização desse procedimento de tricotomia, esse aparelho ele seja desprezado. Então, como é a pré-execução do procedimento de tricotomia? Observar a prescrição médica de enfermagem, certo? Confirmando sempre qual é o local que vai ser realizada essa tricotomia, por que vai ser realizada essa tricotomia, se é para a realização do exame, se é para a realização de um procedimento cirúrgico, se é uma rotina, uma higienização, vai fazer o banho no leito, o paciente está há muito tempo acamado, internado, necessita de realizar esse procedimento. Então, o que é bastante importante, verificar a área a ser tricotomizada. O que é isso? A gente tem que fazer a avaliação da área onde eu vou realizar esse procedimento. Por quê? Porque eu tenho que ver se a área apresenta alguma anormalidade, se tem lesões, como está essa área. Para que o procedimento que eu vá fazer ele não gere complicações e não acarrete mais lesão ao paciente. Então, a gente tem que observar qual é o estado da área onde vai ser realizada essa tricotomia. Preparar o material, aquele que a gente falou anteriormente, lavar as mãos, todos os procedimentos de enfermagem. A gente tem que realizar a lavagem correta das mãos antes e após qualquer procedimento, certo? E executar no máximo 2 horas antes do procedimento. Por quê? Porque esse é um procedimento que ele é um pouco delicado, a gente vai utilizar material pérfuro cortante, que pode acarretar alguma lesão à pele do paciente, e o que a gente busca é diminuir o risco de lesão, certo? De algum procedimento e o risco de infecção. A gente busca diminuir o risco de infecção, principalmente relacionada a procedimento cirúrgico. Então, quanto mais perto do procedimento cirúrgico for essa realização da tricotomia, melhor é. Por quê? Porque a gente pode realizar esse procedimento e causar alguma lesão na pele do paciente. Então, essa lesão ela vai ser uma porta de entrada para algum micro-organismo que possa acarretar alguma infecção. Então, deixar sempre mais próximo da realização do procedimento ou do exame para fazer essa tricotomia. Esse é o ideal, certo? A execução. Identificar se é o paciente, dizer, olha, sou o técnico de enfermagem que estou de plantão, vou estar com você nesse plantão e nós vamos realizar tal procedimento. Lembrar de sempre checar o leito e o nome do paciente, confirmar se é o paciente certo, se foi para esse paciente que foi solicitada essa tricotomia, confirmando sempre o nome completo do paciente, para não haver dúvida e a gente também não se enganar e nem trocar os pacientes, certo? Confirmar o nome completo do paciente. Orientar o cliente ou acompanhante quanto ao procedimento, a gente chega, se identifica, confirma se é o paciente e explica qual é o procedimento que vai ser realizado e por que esse procedimento vai ser realizado, certo? É importante que a gente, todo o procedimento de enfermagem, se possível, a gente tenha esse cuidado de explicar ao paciente quando é possível ou ao acompanhante, certo? Caso o paciente não esteja com o estado
mental adequado, não esteja com algum desvio dessa normalidade, então a gente explica e comunica ao acompanhante. Mas todo procedimento de enfermagem que a gente for realizar, seja uma medicação, seja uma higiene, seja um banho no leito, uma tricotomia, a gente tem que chegar para o paciente e explicar o porquê vai realizar aquele procedimento e como é a realização daquele procedimento. Então, promover a privacidade do paciente é aquilo que a gente sempre bate na tecla. Os procedimentos de enfermagem, principalmente relacionados à higiene, eles são muito invasivos, certo? A gente vai realizar procedimentos em regiões muito íntimas. Então, todo procedimento de enfermagem, principalmente relacionado à higiene, a gente tem que garantir a privacidade do paciente, seja com a utilização de biombos, seja cobrindo o paciente, não expondo o paciente, tentando fazer ao máximo os procedimentos sem expor o paciente, certo? Tentando preservar e garantir ao máximo essa privacidade do paciente. Então, solicitar que o cliente fique na posição adequada para o procedimento ou que alguém o segure. Isso aí também vai depender da região onde vai ser realizada a tricotomia, certo? Dependendo da região da tricotomia, a gente adequa a posição do paciente, certo? Então, a gente vai adequar a posição do paciente ao local onde vai ser realizada a tricotomia. Expor a área. Colocar o lençol na área a ser tricotomizada, às vezes a gente utiliza um lençol, a gente às vezes utiliza um campo, certo? Ou gases ou compressas. Calçar as luvas de procedimento, lembrando que são utilizadas luvas de procedimento, não luvas estéreis. Cortar os pelos mais longos se necessário, então isso aí a gente pode, com a ajuda, o auxílio de uma tesoura, cortar os pelos que são mais longos para facilitar posterior a tricotomia do paciente com um aparelho de barbear ou com um tricotomizador elétrico. Ensaboar a área, aquilo que a gente falou, que antes da realização do procedimento de tricotomia, a gente tem que higienizar a área que vai ser realizado o procedimento, que vai haver esse cuidado de higiene, então a gente tem que higienizar essa área primeiramente, certo? Com a mão dominante, qual é a técnica que a gente utiliza para facilitar a tricotomia? Estica a pele do paciente com uma suave tração. Também não vai esticar com muita força ou fazer muita pressão na pele do paciente, delicadamente em direção oposta aos pelos. Com a mão dominante, a gente vai raspar os pelos, fazer essa depilação no sentido da excisão, com movimentos firmes e regulares. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que realizar a depilação, a gente tem que utilizar o equipamento no sentido do crescimento do pelo. Por quê? Para evitar possíveis lesões. Como eu já falei, a gente vai utilizar um material que ele é pérfuro-cortante. Então, o ideal é que para facilitar essa remoção, sem nenhum tipo de complicação ou lesão que a gente possa causar na pele do paciente, a gente faça com essa leve pressão, essa leve tração na pele do paciente, esticando um pouco a pele do paciente, e que o sentido que eu vá utilizar o tricotomizador ou a lâmina de barbear seja no sentido do crescimento dos pelos, porque quando a gente vai no sentido contrário, a gente tem mais chances de causar algum tipo de lesão e de abrir a pele do paciente. Observar para que todos os pelos eles tenham sido removidos, certo? Que o procedimento ele tenha sido satisfatório e eficaz. Então, a gente pode ali, a todo momento, durante a realização do procedimento de tricotomia, a gente ir observando se realmente todos os pelos eles estão sendo removidos. Encaminhar o paciente para o banho, se possível. Após realizar esse procedimento de tricotomia, o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico. Eu realizei o procedimento de tricotomia na perna, no membro inferior, algo do tipo. Realizei e após encaminhei ele para o banho, nas situações que são possíveis. Às vezes, o que é que acontece? O paciente está internado numa unidade de terapia intensiva ou está com a locomoção debilitada, impossibilitada de se locomover, então a gente está realizando o banho do leito. No momento do banho do leito, também é realizado esse procedimento de tricotomia, se necessário. Então, a gente não precisa encaminhar o paciente para o banho, porque a gente já aproveita esse momento do banho do leito para realizar o procedimento de tricotomia. Estou realizando o banho no leito, fiz a lavagem do couro cabeludo, estou fazendo toda aquela lavagem, então, nas áreas que forem necessárias, axílias, região íntima, eu vou e faço esse procedimento de tricotomia. Então, no momento do banho, eu vou e higienizo, faço o procedimento de tricotomia e higienizo após, certo?
Oferecer roupas limpas e trocar as roupas de cama para o paciente, porque possivelmente pode surgir alguma sujidade nas roupas de cama. Então, nesse momento, a gente oferece roupas limpas e troca os lençóis de cama, se necessário. Deixar o paciente confortável, fez o procedimento, realizou a higiene do paciente, vê se está tudo em ordem, se está tudo ok, se o paciente está confortável, certo? E deixar um ambiente em ordem, deixa o paciente na posição adequada, se ele está confortável, pergunta se não está sentindo nenhuma dor, né? Avalia se causou alguma lesão, algum tipo de complicação, procedimento que foi realizado. Então, após a execução, você vai recolher todo aquele material que foi utilizado e desprezar no expurgo, certo? Lavar as mãos, aquilo que a gente sempre bate na tecla. Todo procedimento de enfermagem, a gente realiza a lavagem correta das mãos antes e após o procedimento. Guardar o material utilizado em local adequado, aqueles materiais que eles podem ser reutilizados, certo? E realizar as anotações de enfermagem necessárias, o que é muito importante nesse procedimento de tricotomia, a avaliação. Se a pele ela se apresenta íntegra após o procedimento, certo? A integridade cutânea, se aquela pele ela está íntegra, se não foi rompida, se não houve nenhum tipo de lesão durante o procedimento de tricotomia. E se o procedimento ele foi eficaz, ele conseguiu remover todos os pelos, aquela região ela está satisfatória agora para um procedimento cirúrgico ou algum exame que foi solicitado ou para um cuidado mesmo de higiene. Então a gente tem que estar bem atento e fazer essa avaliação. Então, quais são as observações importantes em relação ao procedimento de tricotomia? O risco de ferimento da pele. A gente vai utilizar um material que é pérfuro-cortante, seja o tricotomizador elétrico ou o aparelho de barbear, o aparelho de barbear, certo? Com a lâmina. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar todos os cuidados, como a gente falou, realizar no sentido do crescimento do pelo, certo? Esticar um pouquinho a pele para facilitar essa remoção dos pelos, para que a gente evite eventuais rompimentos da pele, porque é um procedimento que existe, o risco de ferimento da pele. Então a gente tem que sempre estar bem atento à realização do procedimento para não causar nenhum tipo de lesão no paciente. Então, calçar as luvas como meios de proteção em todas as tricotomias é um procedimento relativamente simples, que a gente vai utilizar luvas de procedimento, certo? Não precisa de outro tipo de luva, vai ser a luva comum, luva de procedimento, mas é um procedimento que vai envolver regiões íntimas do paciente, certo? E pelo, cabelo, eles são um cuidado íntimo do paciente. Então, a gente tem que sempre realizar todos esses procedimentos, toda tricotomia que nós vamos fazer, a gente tem que estar sempre protegido com luvas de procedimento para proteção pessoal do profissional. Então, outro cuidado muito importante é utilizar a tesoura para cortar os pelos que são mais longos e cabelo sempre que for necessário e retirá-los com papel toalha, com a toalha mesmo ou com gás, que é geralmente o que a gente usa na prática. Então, o uso da tesoura ela vai auxiliar posterior na depilação, na remoção desses pelos. E o pelo ele deve ser raspado delicadamente no sentido do crescimento do pelo, para evitar lesão na pele e foliculite. Foliculite que é a inflamação daquele pelo. Então, a gente presta bastante atenção nesse cuidado, que é realizar a tricotomia no sentido do crescimento do pelo, porque esse é um cuidado que vai prevenir muito possíveis rompimentos da pele do paciente, possíveis lesões que possam vir ser causadas pelo procedimento de tricotomia. Outra coisa que é muito importante, todo o cuidado de enfermagem que nós vamos realizar, todo procedimento de higiene que nós vamos realizar no profissional, cuidado de higiene que nós vamos prestar ao paciente, nós temos que, durante esse procedimento, fazer a avaliação do local. Se eu vou realizar a higiene do couro cabeludo, então eu vou observar aquela região, à procura de anormalidades, à procura de uma coloração anormal, à procura de o aparecimento, o surgimento de lesões, certo? Então, o procedimento de tricotomia, a mesma coisa. A gente vai avaliar a área antes e após o procedimento.
Então aquela área ela está satisfatória, ela está normal ou apresenta algum tipo de anormalidade, a coloração ela está diferente, apresenta lesões pré-existentes ou após o procedimento ocasionou alguma lesão na pele do paciente. Então a gente tem que fazer essa avaliação na região onde foi realizada a tricotomia, certo? E sempre chegar nas anotações de enfermagem e descrever qual é a normalidade que apresenta e qual é o aspecto dessa normalidade. Isso é muito importante, certo? Então, a pele ela deve ser esticada para facilitar o deslizamento do aparelho e evitar a lesão. Isso é um cuidado que ele é bastante simples, mas é muito importante para evitar o surgimento de lesões. E realizar a desgermação na área tricotomizada. Antes da realização da tricotomia, a gente realiza a higienização daquela região. Realizou a tricotomia, após o procedimento, a gente também tem que realizar a higienização daquele local, certo? A desgermação, utilizar algum produto que vá facilitar a remoção dos micro-organismos, sabão líquido, algum desgermante, certo? Mas a gente tem que realizar a higienização, a desgermação da pele antes e após o procedimento. Então, aqui foram as referências utilizadas para essa aula, certo? Nós vamos ainda ter mais 2 aulas dentro desse último bloco de assuntos de higiene e profilaxia. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo durante as aulas, vocês podem falar comigo via e-mail, certo? O e-mail é o que está na tela e vocês podem realizar, tirar dúvidas referente às aulas no e-mail. Então, até a próxima aula.